conversar com você qual era um dos meus sonhos de vida. Eu não sei se eu desisti desse sonho ou se acabei optando pela profissão, mas por outros meios, seguindo outros caminhos, já que hoje eu escrevo sobre tecnologia. Mas um dos meus sonhos é chegar para uma câmera, me posicionar em frente de uma câmera e dizer: essa aqui é a ESPN, o canal líder mundial em esportes. E quem me estimulou a ter esse sonho foi o Antero Greco. Por incrível que pareça, o Antero e o Amigão são dois dos meus melhores amigos e duas das pessoas que me estimularam a desenvolver, na minha essência, cultura esportiva. Eu sou um felizardo porque eu não gosto apenas de futebol, eu gosto de esportes. Por isso que eu gostei de quando a ESPN colocou como slogan: a vida precisa de esporte. Foi mais ou menos na época da pandemia. O Antero Greco, ele é o cara que te mostra que jornalismo pode ser feito de uma forma séria, responsável, com credibilidade, mas com muita leveza, elegância, generosidade e empatia. Eu fui feliz em ser um cara que foi da geração da ESPN do Trajano, porque durante mais de 2 décadas da minha vida eu encerrava as minhas noites assistindo o Sport Center. O Sport Center, que é considerado a bíblia esportiva, ou bíblia de jornalismo esportivo, porque ele resumia o dia no jornalismo dos esportes de uma forma muito competente, te deixando atualizado sobre as últimas notícias do dia e sobre as primeiras notícias do dia seguinte. Aquilo que será notícia no dia seguinte era comentado primeiro no Sport Center e por uma mente brilhante como a do Antero Greco. Olha, o Paulo Soares falou hoje, esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, já outra coisa programada para eu publicar na sexta, mas não tem como eu não falar sobre o Antero Greco hoje. Paulo Soares, em lágrimas, falou que o Antero foi para o céu e descobriu que o céu é verde. Logo, o Antero Greco, que sempre chegava atrasado, decidiu ir embora aos 69. Cara, você foi embora muito cedo. Você foi embora antes do que você poderia, antes do que deveria, antes do que era justo para todos nós. Bem a sua cara, Antero Greco. Bem a sua cara fazer diferente, sair do lugar comum, não ser igual aos outros e ainda assim ser o cara que todos gostariam de ter por perto. Eu tô aqui para agradecer ao Antero Greco por ser uma das pessoas que alimentaram em mim o desejo de seguir acompanhando os esportes, o desejo de gostar de futebol, mesmo que o meu time fosse massacrado pelo time dele. Sim, porque neste momento o Palmeiras tem um dos melhores times do país, tem um dos melhores treinadores, e o São Paulo é meio que uma bagunça que tenta se encontrar agora com um novo técnico. O Antero Greco é o tipo de italiano ou filho de italiano que a gente gostaria de conhecer, que a gente gostaria que chamasse a gente para almoçar com a mãe dele, para almoçar com a família, para comer uma pizza. Um dos planos meus em São Paulo era bater na porta da ESPN para convidar o Antero Greco para tomar um café na padaria que tem na parte de baixo do prédio do canal Líder Mundial Esportes, ou da filial brasileira do canal Líder Mundial Esportes, para trocar um papo, para trocar uma ideia. Não aconteceu. O Antero Greco é o tipo de pessoa que alimenta na gente o desejo e a esperança de seguir fazendo jornalismo e de seguir sendo testemunha ocular da história. Ele foi testemunha ocular de 50 anos de história do nosso esporte. Cobriu Copas do Mundo, teve a oportunidade de narrar fatos e acontecimentos, teve a competência de contar histórias felizes e tristes do nosso futebol. Eu nunca vou me esquecer a cobertura que a ESPN fez e que a Sport TV também fez de forma brilhante sobre a tragédia da Chapecoense.
Foi uma das coberturas mais marcantes, um dos momentos mais tristes do nosso futebol. E o Antero Greco soube traduzir em palavras o sentimento que era de coletivo. A gente tem muito a agradecer a ele por toda a sua competência, a sua paciência, a sua empatia, a sua amizade, o seu respeito e o seu bom humor. Rita Lee tem uma frase que ela queria que todos a conhecessem por ter feito um monte de gente feliz. Com certeza o Antero Greco fez muita gente feliz. E isso no mundo que nós vivemos, neste mundo que nós vivemos, é algo raro. Compartilhar informação combinado com bom humor e entregando doses de felicidade para as pessoas é algo que é realmente para poucos. Tem pouquíssimas pessoas como Antero Greco nesse mundo. Tem pouquíssimos profissionais de jornalismo como Antero Greco. E me arrisco a dizer que como Antero Greco só tem ele. Então, o vazio que vai ficar é gigantesco. O buraco que ele está deixando em nós nesse momento é gigantesco. A gente teve várias perdas nesta semana no jornalismo esportivo. O Silvio Luiz foi embora com o seu papel cumprido na terra, muito bem cumprido. Foi outro cara que trouxe muita emoção e alegria para todo mundo. Agora, como o Antero Greco, eu acho que a perda dele é sentida demais pela forma em como ele partiu. Silvio Luiz, como eu disse, cumpriu a missão dele na Terra. Ele teve uma longa jornada, teve uma vida plena, aproveitou até o último minuto. Até poucos meses antes de partir, ele estava lá, trabalhando e entregando o seu profissionalismo e o seu ofício dentro da narração. Já o Antero Greco teve que lutar até o último minuto para seguir na sua profissão, porque daquilo que ele sofria, deixava ele mais limitado. Tentava vencê-lo de alguma forma. E que fique claro, ele não foi vencido por um tumor cerebral. Eu entendo que ele tinha que descansar. Porque, insisto, ele foi muito novo aos 69 anos, mas ele cumpriu com seu papel. Seu legado está consolidado, está construído no jornalismo brasileiro, no jornalismo esportivo. Um dos maiores nomes do nosso jornalismo vai embora e a gente fica, com certeza, bastante órfão. Eu escrevi no Twitter mais cedo hoje, ou ontem, já que vocês vão ver esse vídeo na sexta-feira, que o jornalismo esportivo ele não está ficando apenas órfão e nem acéfalo. Ele está ficando aleijado, porque a gente perde mentes, olhos, mãos, a gente perde pessoas que eram dedicadas, comprometidas e extremamente gentis com essa missão que é ser testemunho ocular da história e transmutar essas imagens capturadas pelas retinas em palavras que ficarão para sempre na memória daqueles que vão ler e ouvir. É uma pena a gente não ter mais um Antero Greco para iluminar o nosso caminho. É uma pena a gente não ter mais a gentileza do Antero Greco. É uma pena eu me sentir culpado nesse momento por não ser gentil como Antero Greco. Talvez a perda dele faça com que eu desperte para este meu lado, que precisa ser mais gentil, precisa ser mais empático, precisa ser mais generoso com aqueles que precisam de mim e com aqueles com os quais eu tenho que aprender, porque eu estou sempre buscando aprender. Então, até mesmo pelo vazio que ele vai deixar, eu tenho que agradecer. Até mesmo pela perda, pela dor da perda e pela consciência do quão grande ele é e sempre foi, antes mesmo de partir, que a gente tem que agradecer por Antero Greco ser grande, generoso, gentil, bem-humorado, animado, espontâneo e extremamente profissional. A quebra de paradigmas que ele trouxe para o nosso jornalismo, a forma como ele mostrou que era possível trabalhar com a informação com bom humor, com leveza, sem aquele formato sisudo,
e sem ser engraçado de forma desnecessária, foi uma aula. Foi uma aula para todos nós. Foi uma aula para quem se identifica com essa ideia do jornalismo como ofício e como missão. Eu só tenho a agradecer ao Antero Greco por me inspirar a continuar a ser uma testemunha ocular da história, por continuar a querer olhar para os fatos como eles são, por continuar a querer contar sobre esses fatos, seja para apresentar um produto de tecnologia, seja para comentar um jogo de futebol, seja para comentar a Fórmula 1, a NASCAR, a NBA, seja para olhar para o mundo normal ou para o mundo anormal que nós vivemos e ainda assim tentar entender o que está acontecendo. Eu só posso agradecer ao Antero Greco por ser um dos elementos, um dos caras que foi a minha companhia durante o final da infância, começo da adolescência e vida adulta, todas as noites no Sports Center, a Bíblia esportiva, ou a Bíblia do jornalismo esportivo. Antero Greco disse que tinha muito orgulho em ter feito parte do canal Líder Mundial Esportes por 25 anos. E agora eu digo que eu tenho muito orgulho em ter acompanhado toda essa jornada dele na ESPN, parte da jornada dele no Estadão e por todos os outros veículos que ele passou. Vai lá, Antero, vai lá entrevistar o Sócrates, o Pelé, vai lá bater papo com o Armando Nogueira, vai lá, manda um abraço pro Jô Soares e pro Luciano do Vale também. E que bom que você foi com a companhia do Silvio Luiz. Acho que o pessoal lá em cima estava precisando organizar uma coletiva ou reposicionar, quem sabe, os jornalistas para que eles possam agora olhar lá de cima por nós aqui embaixo, para que a gente continue nessa missão de transmitir para você aquela que é informação com opinião e mostrando os fatos e focando para os fatos. Antero, my friend, muito obrigado, my friend. Vai lá, my friend, arrebenta no céu verde que você sempre quis que fosse assim.